Os hospitais, sem dúvida, têm grande importância na organização da rede de saúde pública, seja pelo tipo de serviços ofertados e pela grande concentração de serviços de média e alta complexidade, como também pelo considerável volume de recursos consumidos por esse nível de atenção. Desde a criação da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde, há pouco mais de 10 anos, os cuidados oferecidos por muitos hospitais está sendo fortalecido com o aumento do protagonismo dos usuários, com a diminuição das diferenças de poderes e saberes no espaço hospitalar e com o reconhecimento da dimensão afetiva das relações profissionais e de cuidado. O caminho para qualificar, humanizar e integrar todos os hospitais às linhas de cuidado do SUS ainda é longo, mas é possível. Os avanços e os desafios na humanização da atenção hospitalar estão no centro do debate que começa agora no programa Espaços. Espaços, espaço mensal de conversa, de debate, de informação sobre as políticas de saúde do Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Hoje, para debater a humanização na atenção hospitalar do SUS, eu tenho o prazer de convidar Rodrigo Pinheiro, que é gerente de emergência do Hospital de Base do Distrito Federal, Brasília, Marilene Wagner, consultora matricial para o acolhimento e classificação de risco da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde, e Marcos Antônio Oliveira do Nascimento, usuário do SUS em Natal, Rio Grande do Norte. Bem-vindos. Já em 2001, a humanização aparece no nome de um programa de saúde, o Programa Nacional de Humanização do Atendimento Hospitalar. Começou nos hospitais essa questão da humanização, que defendia o aumento da qualidade do atendimento hospitalar com ações de melhoria da assistência, com foco principalmente nas relações entre usuários e profissionais da área da saúde. Desde então, a humanização avançou também em outras instâncias do SUS e o que era um programa se transformou em 2003 em uma política pública, a Política Nacional de Humanização, PNH. Então, para começar, eu gostaria que vocês falassem sobre as formas de atuação da PNH na atenção hospitalar. Quais os principais avanços, problemas e desafios que vocês veem? Rodrigo, bem-vindo. Obrigado. A PNH creio que seja a grande ferramenta, né, de mudança nas relações, principalmente intra-hospitalares de trabalho, né, nas diferentes classes de trabalhadores. E eu creio que a grande mudança, né, trazida à baila pela PNH seja realmente a chamada ao protagonismo, né, dos agentes, dos atores, né, da cena saúde intra-hospitalar. Então, todo mundo profissionais, ganha... usuários, exato, gestores. todo mundo ganha voz, né? A chamada do gestor à assistência, né? Cada um vivenciando as questões, os problemas, as necessidades, né, dos seus vizinhos, dos seus companheiros, dos outros agentes, né? Porque, na verdade, sem essa conversa e sem esse conhecimento, nós fragmentamos a assistência. E a fragmentação, ela leva a perda, né, a falhas incomensuráveis. E no hospital, falhas, perdas, igual à morte. Né? Marilene, bem-vinda. Obrigada. E eu sei que você não só participou, como foi formuladora de uma das experiências mais exitosas que vem do campo da humanização no âmbito hospitalar, que é o acolhimento com classificação de risco. Né? Queria que você falasse um pouco da PNH no âmbito dos hospitais e contasse para a gente essa história do que é o acolhimento com classificação de risco. Tá certo. Então, você bem disse, há 10 anos atrás, nós tivemos, com a universalização do acesso, né,
uma demanda para os hospitais bastante grande, era praticamente a única porta de entrada do usuário, né? E isso trouxe um grande grau de insatisfação para esse usuário por conta de que essa demanda ela não era compatível com a capacidade instalada, né? E os critérios de atendimento eram critérios muito frágeis, né? Os pacientes chegavam por ordem de chegada, né? E alguns desses pacientes eles acabavam agravando nas portas hospitalares, inclusive com notícias de morte, né? E de agravos e de situações bastante complicadas, né? O que levou o próprio Ministério da Saúde a olhar, né, para essa situação e propor o Programa Nacional de Humanização da Atenção Hospitalar, né? E fizeram parte desse programa alguns hospitais sentinela, dos quais eu participei de um, e eu tive como desafio, né, a olhar para essa porta, né, e tentar organizar, minimizar esses problemas na porta. Foi a partir desse momento que nós fomos impelidos a pensar numa outra maneira de acesso desses usuários, né? Então, como é que esse usuário, chegando na porta, ele poderia ser visto antes dele passar pela consulta médica, né? E aí surgiu a necessidade de se ter profissionais com uma escuta mais qualificada na porta dessas instituições e uma avaliação técnica, né, daquele usuário que, pela sua condição clínica, pelo seu agravo, necessitasse de uma intervenção oportuna, não uma intervenção que demoraria um determinado tempo, que acabaria levando esse paciente para um agravo maior ou até mesmo para a morte, né? Ou seja, podia ser uma atenção rápida porque ele estava na frente da fila, ou demorada se ele tivesse mais lá para o fim, independentemente da necessidade de atenção que ele tivesse naquele momento. E nesse momento, então, dentro da própria estrutura do serviço, nós pactuamos, né, que enfermeiros iriam acolher esses pacientes na porta e começamos a discutir algumas formas de priorização, alguns protocolos ainda muito incipientes, a gente não tinha ainda o know-how que a gente tem hoje enquanto protocolos, né? Mas funcionou por muito tempo, inclusive ele foi colocado como referência por muito tempo, a gente sabe que é um protocolo frágil, mas que durante um tempo nos serviu muito, né? Nos ajudou muito em relação a olhar para esse usuário, olhar a necessidade desse usuário e mudar essa forma de atendimento, não mais por ordem de chegada, e sim por ordem da necessidade, do agravo, da priorização, de intervenção, né? E isso se desdobrou para dentro, essa mudança, ela parte da recepção, parte do momento que o paciente chega, mas ele nos demanda toda uma reestruturação para dentro da instituição, né? Então, ele é um disparador de toda uma mudança. De mudança na lógica do atendimento, os fluxos internos, a questão até da superlotação, né? Então, nos impele, é mandatória uma discussão com outros setores para dentro do hospital para que eu pudesse desafogar o hospital e esses pacientes poderem ser atendidos com mais dignidade dentro do hospital, né? Isso nos levou a uma série de outras reflexões, tipo a própria condição que o paciente era atendido dentro da unidade, né? Que era uma condição desrespeitosa, porque o pronto-socorro sempre foi visto como uma área de passagem, né? E como área de passagem ele não tinha ele não era olhado, né, nesse sentido de ter um ambiente mais respeitoso, privativo, os pacientes eram muito expostos. Então, essa condição nos levou a todo esse tipo de reflexão, né? E com isso, propostas, né, coletivamente construídas de novos fluxos e de uma nova forma de gestão, da inclusão dos trabalhadores dessa discussão, né?
porque o trabalhador, quando ele não é incluído nesse processo, ele não protagoniza essa mudança. Ele não se implica. Ele não se implica, com uma né? proposta Ele fica... e com uma política do hospital. Exatamente. Né? Deixa eu aproveitar, Marilene, e colocar, você falou do usuário, do protagonismo e da inclusão do usuário nesse debate. E o Marcos é usuário, está aqui nessa condição, quer dizer, não só em alguns lugares no Brasil a gente tem usuários participando, como estão protagonizando, vindo à televisão debater o sistema de saúde aqui com a gente, tá certo? A importância da humanização, para mim, é a participação do usuário, ou seja, o usuário tem vez e tem voz nesse processo. Então, essa inclusão do usuário, juntamente com o servidor, com a gestão, faz com que fortalece o atendimento, ou seja, o cuidado, né? Essa questão da escuta é muito bom, porque o usuário sempre ficava lá com as suas necessidades e chegava logo de início, não tinha às vezes uma resposta. Ele está lá como um ator protagonista nessa questão. Então, é isso que é importante. O sofrimento é o dele, né? O sofrimento é dele, ele quer ouvir. Então, desde o momento que o usuário participa de fóruns, de reuniões voltadas, que é uma reunião voltada dentro lá da minha unidade, que é a cogestão, na qual o hospital que eu faço tratamento, ele participa, ele ouve, ele interage com o servidor, com a gestão, ele opina e traz a resolutividade em grupo. Isso é que é importante nesse processo de humanização. Então, no hospital, lá em Natal, no qual você participa dentro de um colegiado gestor. Dentro de um colegiado de cogestão. Existem reuniões voltadas para a gestão e cogestões, o qual o usuário está incluso nessa reunião. Ele pode ser ouvido, pode ser debatido junto com a gestão desse hospital. E ele dá sugestões, dá ideias, vê os problemas também. Ele é um ator participativo nesse processo. Então, isso é importante demais. Desde o momento que o usuário tem essa escuta, ele se sente ator presente. Né, nesse proprietário de um patrimônio que é dele, né? Que é o hospital, o SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil, que tem apenas 25 anos, o maior sistema de saúde do mundo. Não existe nenhum país com 200 milhões de habitantes que tem um sistema de saúde universal e que é novinho, 25 anos, tem um monte de desafios, um monte de problemas. A gente está em off, antes de começar o programa, estava falando de problemas de subfinanciamento, de problemas de formação de profissionais, de problema de organização e estruturação das nossas linhas de cuidado, ainda da relação entre hospitais, nível especializado, nível básico, que muitas vezes ainda está na proposição, mas não chegou na prática em todos os lugares e tal. Mas na tua experiência, porque você me contava que, quer dizer, você faz um tratamento neste hospital há vários anos. Eu faço tratamento há 15 anos. É um hospital de doença infecto-contagiosa. Eu sou portador, eu sou uma pessoa vivendo com HIV/AIDS. Há 15 anos eu faço tratamento. E eu vejo o hospital, antes mesmo de vir para cá, eu estava falando com a servidora, como assim uma espécie de segunda família. Porque eu sinto assim a interação dos servidores conosco. Às vezes até alguns problemas que eles têm, eles passam para a gente. O movimento social, a rede de pessoas vivendo com HIV/AIDS do Núcleo Natal, ele está sempre lá, ele tem essa participação também de uma escuta. O servidor passa se tem algum problema, a gente também está lá, presente nas discussões. Então, eu vejo o hospital como um local que tem um acolhimento, porque eu acho que a importância desse projeto é esse acolhimento, essa escuta que a gente tem. Porque é o primeiro momento do paciente, quando o paciente chega com um problema e tem um acolhimento já que se sente realmente ali bem acolhido, eu acho que aí ele já é o processo dele dar continuidade àquele tratamento, porque é muito difícil para um portador. No caso, eu sou usuário de lá como pessoa vivendo, e eu vejo muitas discussões de muitos colegas dizer, não, tem a questão do estigma, a questão do preconceito, já que passa, alguns estão ali sigilosamente, às vezes a família não sabe. E quando ele recebe esse apoio do servidor, que é o primeiro, que ali é a recepção que tem, vamos dizer, a equipe técnica de enfermagem, que participa, que escuta e que faz com que também o próprio médico que está lá com a gente diz, não, nós temos um momento de fórum, uma vez por mês, que eu quero muito que você participe também, que a gente precisa ouvir o paciente. Isso faz com que ele se sinta realmente também um ator
participativo nesse processo. Um cidadão, né? Cidadão, Alguém em que está primeiro sendo lugar. legitimado pelo outro, Com um certeza. lugar no qual ele pode ser acolhido, apesar do estigma social que, no caso, a AIDS É. ainda tem, Ainda né? tem muito, e muito. Esse estigma que o portador sofre muito, né? Entendeu? E lá a gente tem esse acolhimento devido a esse projeto de humanização, essa reunião que a gente participa. Lá também tem um coral, um coro, é incrível, né? Acho que não sei se em outros estados tem, é um coro terapêutico que participa não só o servidor, é para o servidor e o usuário, nós estamos todos juntos, entendeu? Então ali eles sentem também, a gente tem essa ligação muito próxima Uma do construção servidor. de vínculos de entre vínculos. os profissionais Isso. e o Já usuário. existe há 5 anos, é um coro terapêutico que inclui o usuário muito juntamente. legal. Isso é muito Eu importante. preciso fazer um primeiro intervalo, mas a gente vai continuar com esse debate. Até já. Humanização na atenção hospitalar. Esse é o assunto de hoje no nosso programa Espaços. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Para esse debate estão aqui comigo Rodrigo Pinheiro, que é gerente de emergência do Hospital de Base do Distrito Federal, Marilene Wagner, consultora matricial para acolhimento e classificação de risco da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde, e Marcos Antônio de Oliveira do Nascimento, usuário do SUS em Natal, Rio Grande do Norte. A gestão participativa, com colegiados gestores, visita aberta, direito acompanhante, mudanças nas maternidades e nos serviços de emergência, acolhimento à família cuidadora, acolhimento à criança e o trabalho multidisciplinar são exemplos de iniciativas que, embora com abrangências diferentes, em alguns lugares sim, em outros não, têm grande potencial para melhorar e humanizar os serviços de saúde na atenção hospitalar. Em um país tão grande e diverso, na opinião de vocês, o que é necessário para multiplicar e capilarizar as boas práticas nos hospitais? Marilene. Eu acho que nós vamos voltar um pouquinho na história também. Nós tivemos em 2003 um seminário, né, com a mostra de experiências exitosas, e a partir dessa amostra várias experiências já foram replicadas no país, né? Então hoje as instituições elas já conhecem esses dispositivos, não é mais novidade, né, como era há um tempo atrás, né? Então eu acho que daqui para frente a gente tem que potencializar essas iniciativas e multiplicá-las para as demais instituições, né? Eu acho que foram tocados 2 pontos que eu acho que são de extrema relevância, que é a questão do modelo de gestão, né? Da gente começar a discutir modelo de gestão para dentro dessas instituições, sair da gestão vertical, né, médico-centrada, para uma gestão mais participativa, com a organização das unidades de produção. E voltando para a minha experiência, na organização da porta desse hospital no qual eu trabalhei, né, foi fundamental o tipo de gestão que foi implementado nessa instituição, por conta de que muitos dos problemas eles não são inerentes àquele setor, eles são transversais, eu preciso de encaminhar essa conversa com outros parceiros. Ou seja, há uma interdependência há entre os setores do hospital, total. e se eles não forem vasocomunicantes, a coisa não funciona bem, então, né? A fragmentação atrapalha. Isso, esse modelo totalmente fragmentado, ele reverbera de uma maneira que eu não consigo solucionar os problemas, né? E a gestão participativa, a gestão colegiada, as unidades de produção e principalmente as linhas de cuidado nos dão uma garantia, então, que eu possa pactuar com os outros setores para que eu dê resolutividade para aquele usuário que está aguardando uma vaga ou está aguardando um procedimento. Então, está totalmente interrelacionado. Então, enquanto a gente estiver nesse modelo extremamente fragmentado, fechado, eu acho que a gente não consegue
caminhar para avançar na qualificação Mas, Rodrigo, da assistência. entra na conversa, porque você dizia e está vivendo na pele ali a experiência da gestão de um hospital importante, grande, hospital de base em Brasília, quer dizer, no Distrito Federal, e você fala, bom, tem um monte de proposições importantes e tal, mas a gente tem um caminhão de problemas, né? E de coisas que ainda muitas vezes estão formuladas, mas não estão suficientemente bem implantadas ou sequer estão implantadas em todos os lugares, né? Eu costumo dizer no nosso colegiado, nós temos um colegiado de gestão na emergência e no hospital também temos um colegiado. Não temos a participação direta do usuário, mas o usuário participa do nosso colegiado através da ouvidoria e das queixas que ele leva, que eu acho um dispositivo fantástico e extremamente importante, a ouvidoria, do contato direto do usuário com os nossos chefes de equipe, né? Mas eu costumo dizer que existem certas discussões onde está todo mundo certo, né? E na discussão onde está todo mundo certo, é difícil você achar uma situação para resolver essa discussão. E os nossos problemas hoje eles podem ser vistos sob o prisma de todo mundo, né? Sob o prisma do gestor, onde temos escassez de recursos, sob o prisma do trabalhador em saúde, onde nós temos deficiências tremendas na gestão do trabalho, né? Nós temos sofrimento. O sofrimento que foi citado aqui pelo Marcos, né, e por você, não é só do usuário, Marcos, né? O sofrimento, ele também é do trabalhador em saúde ao não dispor de recursos suficientes. E esses recursos poderiam poderiam ser usados de forma mais racional, porque na grande maioria das vezes esses recursos eles até existem ou podem ser adaptados, mas assim, o sofrimento ele é dividido também pelo trabalhador de saúde. Então assim, nós temos que olhar a coisa como um sistema, né? Como um sistema. E para a gente resolver isso, eu acho que a cogestão, a conversa, né? E a divisão das nossas dificuldades, você conhecer as minhas dificuldades e eu as suas, isso agrega valor, né? Isso agrega conhecimento, e o conhecimento ele empodera, né? Ele empodera e traz ao protagonismo os atores, que é o que a gente está falando aqui. A gente está falando de chegarmos ao denominador comum e resolvermos os nossos problemas. Como as situações exitosas, que elas existem no SUS, né? O SUS, ele pode ter êxito, o SUS ele pode funcionar, né? E ele funciona em várias situações, né? Como essas situações podem ser transmitidas, capilarizadas, divididas, né? Isso depende também da gestão, e não só da gestão regional, né? Em todos os níveis. Nós temos que conversar todos os níveis de gestão, né? E introduzirmos, né, dentro da gestão pública, uma visão não só de entrega de produto, né? Se eu tenho deficiência de leito, eu tenho que entregar leito, ponto. Se eu tenho fila de cirurgia, eu tenho que entregar número de cirurgias, ponto. Isso não é suficiente em saúde. Nós temos que fazer... Pelo contrário. Isso é pouco. Isso, né? É bem insuficiente. Isso é bem insuficiente. Nós temos que fazer entrar na gestão pública a visão da excelência, a visão de efetividade, não só de efetividade, mas da excelência, né? Do cuidado adequado, do cuidado suprindo as necessidades do nosso usuário. Né? Então, Rodrigo, depois, inclusive, quero desdobrar um pouco essa questão para a gente falar sobre também as estratégias que já parece que chegaram para ficar no Brasil há alguns anos, das agências acreditadoras. A ideia da avaliação externa dos hospitais, que é feito voluntariamente, né, por adesão dos hospitais. Queria ouvir vocês, mas antes de fazer isso, já dando voz aqui aos nossos telespectadores e ouvintes na rádio, Maria do Carmo, de Belo Horizonte, Minas Gerais, pergunta o seguinte, para nós aqui, ela não dirigiu para alguém especificamente, então quem quiser toma o microfone e sai falando. Para humanizar, pergunta ela, né, seria preciso, ou afirma ela, para humanizar seria preciso uma nova formação para alguns médicos, uma vez que eles não tiveram uma formação voltada para a humanização e atendem os pacientes, na maioria das vezes, muito friamente. Como fazer isso? Melhorar a formação. Bom, primeiro, a afirmação dela, quero saber se vocês concordam, e se concordam, como fazer isso? Como melhorar a formação? Ela fala dos médicos, eu diria, talvez de todos os profissionais de saúde, para que eles possam fazer uma saúde de fato humanizada. O que você acha, Marcos, do lugar do usuário? No lugar do usuário, eu acho assim, que tem que existir uma relação médico-paciente. Eu acho interessante a relação que eu tenho com o meu médico.
Eu me sinto muito bem quando eu estou junto aos meus médicos, porque a gente tem uma relação muito impessoal. Ele é um profissional, mas ele também se preocupa de como eu estou, sabe? De como é que está a minha vida lá, sabe? Eu acho interessante. Mas eu concordo com a telespectadora que é preciso sim, existe mais capacitação voltada para essa questão. O médico, existe muita frieza em alguns atendimentos, sabe? Eu não digo na relação que nós temos lá em Natal junto com os infectologistas, mas eu vejo muito isso em atendimentos em pronto-socorro. Os médicos, muitas vezes, eles nem olham a cara do paciente, eles dão um atendimento assim muito impessoal. E isso é preciso que exista, eu não sei se seria capacitação, tentar trabalhar esse lado de humanização. Acho que até a colega poderia até falar alguma coisa sobre isso. Marilene. Eu acho que existe a necessidade, sim, da sensibilização, mas eu acho que ainda nós estamos muito fragilizados no momento que nós falamos de saúde, né? Nós não aprendemos a falar de saúde juntos ainda, né? Uhum. Então ainda está muito na linha, cada um na sua corporação, e a gente não conversa junto. Eu acho que a sensibilização, quando a gente faz apoio a uma instituição, eu acho que a gente tem que trazer a todas as categorias e estar conversando sobre esse tema com todas as categorias. A gente tem muita dificuldade ainda da inserção, e assim, talvez com um pouquinho mais de intensidade da corporação médica, mas eu diria assim, a gente tem uma certa barreira, uma certa dificuldade de acesso também a outras corporações, né? Porque isso significa mexer com o processo de trabalho, isso significa ter que me deslocar do lugar que eu estou e me colocar no lugar do outro, e isso nem sempre é tão simples de se fazer, né? Então, às vezes é mais fácil eu me blindar, né, e eu simplesmente me ater a uma queixa-conduta, né, do que eu ter que, de repente, me envolver e ter que buscar soluções junto com o outro, né? Eu acho que esse é um grande problema, inclusive, na adesão do próprio usuário ao tratamento, né? A forma como eu me relaciono com esse usuário vai fazer com que esse usuário, ele realmente se cuide depois, né? Que ele caminhe para um autocuidado, que ele tenha consciência do problema de saúde dele. Se fala muito pouco do problema de saúde dele, né? Então, ele chega, eu estou com esse problema, a solução para esse problema é isto, né? Mas eu não converso, parece que existe um estigma, alguma coisa... Parece que o problema de saúde é só a doença, não é o modo como ele vive. Não, é pior, é o órgão. Né? É o órgão, é o lugar doente. É o lugar da doença. É a topologia da doença. Isso, é pior. Mas o Rodrigo está ali desesperado, mas não vamos deixar ele entrar na conversa. Eu não consigo enxergar o outro como uma pessoa que vai para além daquele órgão. Eu acho que a gente precisa começar a trabalhar mais dessa linha de sensibilização, de fazer com que todas as pessoas que trabalham na saúde possam ver o outro, mas de uma outra forma, né? Não como um leito ou como um... E, Rodrigo, aproveita para entrar na conversa e já junta aí uma pergunta em relação aos comentários que a Marilene estava fazendo e que você queria apartear. Não apartear, eu queria corroborar com algumas coisas. Ok, mas que é o seguinte, quer dizer, ela fala de uma dimensão de formação que tem a ver com educação permanente em saúde, quer dizer, a educação do trabalho, junto com o trabalho, para pensar e colocar em análise os processos de trabalho. Mas junta aí a questão da formação de base, né? A formação acadêmica, a formação graduada, pós-graduada, a formação média para alguns cargos que têm formação de nível médio, enfim. Né? Perfeito. A pergunta da Maria do Carmo é extremamente importante, mas ela leva, inclusive, a uma situação de uma certa confusão, porque as pessoas, às vezes, confundem humanização, né, como somente a transformação da atitude do trabalhador em saúde em dar carinho para o usuário. Não é só isso, é isso também, mas isso é uma pequena parte do todo dessa ferramenta que é fundamental, desse programa que é fundamental, talvez ou mais importante do Ministério da Saúde na atualidade. Mas vamos olhar sobre o prisma, entramos naquela discussão de está todo mundo certo. Né? Primeiro, permitam-me citar uma situação extremamente interessante. O Hospital de Base tem cerca de 3.700 servidores, trabalhadores, em vários regimes. Né?
apenas 300 são médicos. Então, a gente inferia uma classe específica, uma corporação ou um determinado trabalhador, um determinado perfil de trabalhador. As mazelas do serviço de saúde é, no mínimo, deselegante, extremamente injusto, né? Os problemas em saúde são sistêmicos. E aquele trabalhador que está na frente, né, do usuário, que se sente frustrado em não receber o atendimento humanizado em todos os seus aspectos, nós temos que entender que aquele trabalhador também está em sofrimento, ele está em sobrecarga operacional, ele está trabalhando muito mais do que ele deveria, ou muito mais até do que ele pode. Ele tem escassez de recursos, né? Recursos de toda a ordem, desde os financeiros até as suas... Né? Quando a gente lembra de Maslow, né? naquela sua pirâmide de estabelecimento das necessidades do trabalhador, ele muitas vezes tem as suas necessidades básicas, que são as necessidades fisiológicas. Ele está em privação de sono, ele não consegue levantar para tomar um café, para tomar uma água. Então, tudo isso deve ser levado em conta. E atribuir a B ou C esse problema sistêmico de sobrecarga operacional dentro do SUS, isso não é producente, isso é contraproducente, isso não é adequado. A questão da relação de poder, a questão da... Percebam que é sempre uma classe específica, no caso o médico, que é colocado no centro da questão. Mas a relação dos saberes, né, inclusive da cultura que nós temos hoje em vigência no nosso atendimento em saúde, que é hospitalocêntrica, né? O paciente ele tem uma cultura hospitalocêntrica, o usuário, não só o paciente, ele busca preferência. Às vezes ele tem um posto de saúde do lado da casa dele. Mas ele vai ao hospital. Mas ele vai ao hospital, porque ele acha, e na verdade dentro do nosso desenho de atendimento, realmente o hospital que tem mais recursos para a resolução dos seus problemas. Mas assim, essa questão é muito mais ampla, né? É muito mais difícil, inclusive, do que somente por falta disso, falta daquilo, e passa pela questão da formação. Mas não só da formação médica no Brasil. Né? Nós estamos vivendo um movimento perigoso. Né? As coisas tendem a ser reativas no Brasil. Nós reagimos, às vezes, de forma exagerada para tentar solucionar o problema e acabamos criando outros. Nós precisamos de atenção nas situações básicas, precisamos da linha de cuidado, mas também nós precisamos de técnicos competentes para resolver os problemas de alta complexidade no país. Nós temos um país ambíguo, nós temos os problemas de terceiro mundo e os problemas de primeiro mundo todos juntos. Vamos aqui trazer como exemplo as 3 coisas que matam o brasileiro na sua grande maioria. Trauma, sim, até os 40, 39 anos. Acidente de carro, moto, hoje principalmente moto. Nós temos até os 60, 65 anos doenças cardiovasculares, incluindo aí os acidentes vasculares cerebrais, e depois de 60, câncer. Nós temos linhas de cuidado no papel, mas na prática nós chegamos atrasados em todas essas situações. Nós chegamos no hospital. Né? O atendimento, nós não chegamos... Quantas vezes você foi abordado em casa? Então, o Marcos vai nos contar quantas vezes ele foi abordado em casa. Mas espera aí, Marcos, depois do intervalo, a gente já volta. A gente já estava falando. A qualificação do atendimento e dos serviços hospitalares no Brasil. É o que está no debate do programa Espaços de hoje. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participam dessa conversa aqui comigo Rodrigo Pinheiro, gerente de emergência do Hospital de Base do Distrito Federal, Marilene Wagner, consultora matricial para o acolhimento e classificação de risco da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde, e Marcos Antônio Oliveira do Nascimento, usuário do SUS em Natal, Rio Grande do Norte. A gente terminou o segundo bloco com o Marcos pedindo a palavra para falar sobre essa questão que o Rodrigo se referia, e Marilene também. Estava dizendo aqui, eu queria discordar e tal. O tempo acabou no segundo bloco, retomemos agora. Marcos. Então, eu vejo também essa necessidade da atenção ao servidor, o cuidado ao cuidador, porque isso reflete muito no atendimento, ou seja, na atenção que ele dá também ao paciente. Que a gente está vendo, eu concordo com o colega, quando a gente vê as questões da demanda, da falta de profissionais, que sobrecarrega demais esses servidores,
principalmente a classe que trabalha com a enfermagem. A gente recebe muitas queixas deles, eles chegam a nós pedindo até socorro. Então, eu acho que tem que ver essa necessidade de trabalhar esse cuidado, de ver também como que o servidor está sofrendo também. Porque também não é só o volume de trabalho, Não. né, Marcos? E, Rodrigo, é também o Ele tipo adoece. de trabalho, né? E Porque eles trabalhar, adoecem ter também. condição de trabalhar para acolher o sofrimento do outro, precisa estar em boas condições, né? Senão a gente adoece junto, como profissional de saúde. E eles são portas de entrada, eles recebem toda a carga, né? Principalmente aquele que está na recepção, a classe de enfermagem. Toda a problemática vem para eles, eles não sabem como resolver porque não tem, sabe, ferramentas para resolver esses problemas. Então, muitos estão doentes e é preciso também ver esse cuidado com esse servidor. Eu acho que aproveitando a fala do colega, eu acho que nós não estamos preparados ainda de lidar com as subjetividades, né? A gente trabalha com a queixa e sob demanda, né? Então, é sob demanda e isso nos traz um certo sofrimento, porque fica muito mecânica a nossa ação, né? Mas eu queria fazer uma fala anterior ainda em relação à busca do usuário pelo hospital, né? De que o hospital estaria de fato mais equipado para resolver os problemas de saúde. Eu de acho forma que equivocada e dentro do nosso modelo atual. Então, Não que eu mas- concorde com isso. Não. O que eu quero dizer com isso é, assim, é mais como esclarecimento mesmo, né? Que isso não é real, né? A resolução dos problemas, eu posso ter uma resposta mais imediata, mas a resolução do problema não está no hospital, né? Então, eu acho que é fundamental o trabalho em rede, de estar potencializando realmente outros níveis de atenção, no caso a prevenção, a promoção da saúde, né? E hoje ainda existe a cultura essa criada pela gente, a gente não pode culpar o usuário porque ele vai no hospital. Porque quando foi criado o SUS, né, a única porta de entrada do usuário, a única, ou pelo menos a mais próxima, a mais disponível, era o hospital. Então, meio que eu induzi essa cultura. E agora, trabalhar para que esse usuário veja que ele vai produzir saúde muito mais próximo da sua casa, com outras ações, que não seja uma resposta imediata àquele momento de sofrimento dele, né, isso demanda um certo investimento, e aí a capacidade dos trabalhadores também de estarem se percebendo com essa outra visão, né, de saúde. O que é a saúde para o ser? Às vezes as pessoas nos procuram não porque estão doentes, porque querem ser ouvidas. Né? Então, às vezes, o fato de eu sentar com o usuário e poder conversar com ele, isso ajuda muito mais do que uma injeção para dor, né? Às vezes, a dor dele é mais que uma dor física. E eu acredito que nós não estamos, enquanto profissionais de saúde hoje, nós não estamos preparados para isso ainda. Então, isso nos traz também um grau de sofrimento e um certo grau de blindagem, né? E o trabalho passa a não ter significado para a gente, porque é um trabalho mecânico, né? Não existe afeto naquele trabalho. Então, Marilene, você está falando de uma questão que na verdade, se liga a um conceito muito caro à PNH, é um dos princípios das diretrizes da PNH, que é a ideia de clínica ampliada. Sim. Né? De clínica ampliada não porque a clínica ficou maior, é grande, mas clínica ampliada porque justamente o processo do cuidado estaria envolvendo essa escuta, esse olhar e esse cuidado de outros elementos para além da queixa propriamente, da onde dói, do problema de saúde específico, né? Se é no estômago, no pâncreas, no coração, na cabeça, onde tá certo? Se é no metabolismo. Mas você tem ali uma pessoa que vive em certas condições sanitárias, que tem certas condições de vida, que sofre de determinado modo, e ninguém sofre, mesmo que tenha a mesma doença, não sofre do mesmo jeito, tá certo? Eu queria aproveitar e, quando entra perguntas dos usuários, eu vou dando prioridade para eles. Janaína Flores, via portal da TVT, ela diz o seguinte: vocês acreditam que a humanização do atendimento passa pela formação dos profissionais? Era disso que a gente estava falando, viu, Janaína? E ela continua, levando em consideração os médicos cubanos que têm uma postura muito mais humana em relação aos pacientes? Deve ser a experiência dela. Ela faz esta pergunta. O que vocês acham? Eu acho que existe, eu acho que é sim, não e talvez.
Então diga por que sim, por que não, Porque sim, e por que talvez. Sim, a formação, toda essa problematização de humanização, que eu volto a dizer, não é só dar carinho para o paciente, isso é um aspecto de toda essa nossa discussão, mas a formação, e falo, né, com uma certa ênfase, não só formação médica, não estamos aqui falando de somente formação médica, estamos falando de formação de todas as classes profissionais que atendem saúde direta ou indiretamente, inclusive dos gestores. Formação Sim, de gestores. Formação de trabalhador da saúde, inclusive para ser gestor. Inclusive para ser gestor. Mas eu acho que isso passa muito pelo modelo também, né? O modelo cubano, ele é centrado na atenção do Programa de Saúde da Família. Então, Na atenção básica. Na atenção básica. Então, esse O profissional... modelo está invertido lá, ele né? está Da atenção básica para isso, cima e da gente é da atenção hospitalar para baixo. Isso, eu acho que Mas a isso é questão... por culpa nossa. Claro, é o Nossa enquanto sistema. Não nossa enquanto trabalhador. O trabalhador também é vítima. Sim. E demonizar. Sim e não, né? Sim e não, talvez. Não e talvez, exatamente. Porque a gente é vítima. Nós somos lá vítima na e origem, algoz. lá na origem, mas depois passa a incorporar essa e a replicar essa prática, mesmo eventualmente verificando que ela tem problema de resolutibilidade, que ela aguça certas disputas de poder nas corporações, todas elas, e assim por diante. Aí a gente acaba sendo cúmplice. Exato. Se começa como vítima, vira cúmplice. Mas somos todos, né? Todos. Responsáveis somos todos. Culpados talvez não, mas responsabilidade temos não tenha todos. dúvida. Porque afinal de contas o SUS é nosso, né? É um sistema do povo brasileiro. Agora, quanto à questão do médico que veio da Suíça, da França, da Inglaterra, ser melhor ou pior que é o nosso, Ela falou especificamente de Cuba, então Isso. você pode falar Então, do médico que veio de perfeito. Cuba, tá certo? Essa questão é uma questão extremamente delicada para mim, pessoalmente, sou médico, né? Não concordo com a fala da Janaína, mesmo, por quê? Porque existe uma situação midiática de impacto, né? E um programa, ele passa por essa situação midiática, né? Então, existe uma situação, nesse caso específico, de supervalorização dos pontos positivos da situação médico-cubana e supervalorização dos pontos negativos da relação do médico brasileiro. Dizer que o médico brasileiro é desumano é mentira. Desculpa o termo forte, mas é verdade isso. É mentira. Não são poucas e nem são raras as vezes que eu vi colegas, não só médicos, mas colegas médicos, enfermagem, técnicos de enfermagem, assistente social, tirar dinheiro do bolso para fazer cotinha, para pagar a passagem para o usuário voltar para casa, para comprar o remédio. Não são várias vezes que eu vi, não foram poucas as vezes que eu vi o colega de plantão. Isso o paciente, na grande maioria das vezes, não fica nem sabendo. Isso é, inclusive, uma situação extremamente comum. Um colega ligar para outro colega de outro hospital pedindo emprestado remédio tal. Ou seja, ele está desviado de função, fazendo o papel dele de médico e fazendo o papel de gestor. Porque os recursos não chegaram a ele, ele tem que resolver o problema, ele está interessado em resolver. Lógico que a falta de compromisso ela existe de alguns, e não só dos médicos. Volto a dar o exemplo do BASE, menos de 10% dos servidores do BASE são médicos. E você dizer que os 100% dos problemas são em decorrência de 10%, é no mínimo um pouco inteligente, né? Os problemas são sistêmicos. Passa, sim, pela formação do profissional? Sim. O conhecimento, ele empodera. Então, se nós temos a formação adequada de todas as categorias de saúde e nós damos, e a PNH, essa é o grande tchan da PNH, a grande questão da PNH. Se você tem conhecimento concreto em cima da sua categoria, em cima da sua língua, do seu saber, e se você joga esse saber, esse conhecimento concreto do seu saber, num campo de discussão, para que esses saberes eles sejam intercolocados, né, dentro do bem comum que é a resolução do problema de saúde do paciente, isso funciona. Mas, se você tem problema de formação médica, tem, mas eu tenho um problema de formação na enfermagem, eu tenho um problema de formação na fisioterapia, eu tenho um problema de formação do gestor, principalmente, na minha opinião. A questão é muito mais macro do que dizer, o problema é uma classe, o problema é uma situação. Isso não é justo. Isso serve, na verdade, às vezes, como uma cortina de fumaça para mostrar. Isso é uma ponta de iceberg. A gente só está vendo o que está exposto, o que está na mídia. Mas embaixo do nível da água, nós temos problemas muito maiores, que não é dizendo que a culpa é de A e B que a gente vai resolver. Espaços como esse de discussão são fundamentais.
O que falta no Brasil, na minha opinião, é acabativa. Nós temos que acabar aquilo que a gente começa, né? E temos, sim, planejar, executar e controlar, supervisionar aquilo que a gente está fazendo. Monitorar o que a gente está fazendo. Monitorar é a palavra mais adequada. Né? Por quê? Porque nós temos que funcionar como um GPS, muitas vezes, recalcular o trajeto. Nós não temos compromisso com o erro, temos compromisso com o objetivo final. Né? Então, assim, monitorar, falta monitorização, monitoramento falta. Né? Falta recálculo, né, nas trajetórias. Então, ficar nesse... o médico... Não, eu acho que isso é uma questão somente midiática, de supervalorização de um ponto positivo e supervalorização do ponto negativo, para que a coisa pegue. E desvalorização do ponto negativo. Não, supervalorização do ponto negativo. Todo médico brasileiro é desumano, é mentira. Isso é mentira, falácia. Agora, é curioso a gente ver... Todo enfermeiro eu não quero polemizar com isso, mas a gente teve, aqui em nome de uma posição que está clara na grande imprensa, etc., é que a gente teve, inclusive, uma saraivada, digamos, de críticas a este programa. Quer dizer, ele não foi, o programa Mais Médio, ele não foi incensado pela imprensa, muito pelo contrário, ele foi muito castigado. A meu ver, inclusive incorretamente em muitos aspectos. Né? Transformaram o programa Mais Médicos para o Brasil, esse é o nome do programa, o nome inteiro, transformaram na vinda de médicos estrangeiros, que são vários estrangeiros, a maioria cubanos, como se fossem só cubanos. E reduziram o programa à vinda dos médicos, quando o programa cria mais de 10 mil vagas de residência médica, sobretudo nas áreas onde há carência, neurologia é uma, mas saúde comunitária, entre outras, psiquiatria, entre outras, reformula os currículos das faculdades de medicina e injeta quase 14 bilhões em reforma e construção de hospitais e UPAs, medicina hospitalar especializada, e as reformas de mais de 5.500 unidades básicas de saúde. O programa tem um escopo muito maior do que a grande mídia quis fazer ver, porque não queria porque você tinha uma disputa política. Essa é a questão que estava em jogo efetivamente do ponto de vista da grande mídia. Eu posso fazer uma pergunta? Onde entrou a atenção, o cuidado, parafraseando o Marcos aqui, brilhante na colocação, onde entrou o cuidado ao cuidador no programa? Cuidado ao cuidador? Isso. O programa, ele começa, né, por situações, né, diversas que você citou brilhantemente, não vou entrar até por questão de tempo, seria 3 programas. Nós já estamos acabando o tempo, efetivamente. Mas assim, a construção das carreiras de Estado para médico, para enfermeiro, para técnico de enfermagem, onde é que ela está? Então, as discussões mais profundas a respeito dos motivos por que os médicos brasileiros não vão até o interior. Então, essas discussões são muito superficiais. Esse debate foi o debate que houve naquela época, mal feito também, acho. Mal feito pela imprensa, mal feito e pelos médicos também. Pelas corporações. Sem dúvida. E, de certa maneira, mal comunicado pelo governo em muitos aspectos, também acho. Agora, acho que esse dá um outro debate, né? Que não é o caso da humanização dos hospitais hoje. Até porque estão me avisando que o nosso tempo acabou, infelizmente, porque a conversa estava muito boa. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês para debater um tema tão importante, da onde, aliás, no Brasil começou a questão da humanização, começou pelos hospitais. Num tempo curto. E agradeço também a você que habita com a gente esse espaço de conversa, esse espaço de reflexão, espaço que quer ajudar a debater e a informar sobre problemas, mas também sobre políticas e ações que qualificam e humanizam a saúde dos brasileiros. Espaço do SUS, porque o SUS é uma grande conquista da sociedade brasileira e o caminho para efetivar o direito à saúde de qualquer um. A gente se encontra no próximo programa Espaços. Até lá!